Os microsensores vão se mover pelo nervo óptico. Vão transmitir informações nas próximas 24 horas. O que é isso? São nanobôs. Claro. Biorobôs microscópicos que entram no seu sistema através do menor contato com a pele. Isto é um microbô. Eu sei que parece pequeno, mas quando se conecta com seus amigos... pode se tornar muito interessante. Eu vou usar os nanobots da Reagan para sobrecarregar meu corpo e dar a força, velocidade e destreza para destruir aquele pilantra do Dietrich de uma vez por todas. Veja isto. Mas o que são essas coisas? Construtores biomecânicos. São chamados de nanites. Transhumanismo, nanotecnologia, vacinas, o que tudo isso tem a ver? Esse vídeo pode fazer sua cabeça explodir. Um nanorobô criado por cientistas franceses pode ser uma alternativa a tecnologias que já existem baseadas na aplicação de forças controladas nos chamados mecanorreceptores do nosso organismo. Localizados na superfície das células, são eles que permitem a regulação de processos biológicos essenciais para nós, como a respiração, a audição e a percepção da dor. A proposta faz uso de um método conhecido como origami de DNA, que consiste no uso de diversas fitas simples de DNA que servem como base para outras fitas de material genético que se ligam como contrapartes. As sequências de DNA são selecionadas de tal forma que elas criam as estruturas desejadas em um processo de automontagem. Como esse robozinho tem escala nanoscópica, ele é compatível com o tamanho de uma célula humana, sendo composto por 3 estruturas de origami de DNA. Os cientistas conseguiram exercer e controlar uma força com uma resolução de 1 piconewton, ou seja, 1 trilhão de newton, sendo a primeira vez que o objeto automontado baseado em DNA humano conseguiu aplicar uma força com tal precisão. Na pesquisa, o nanorobô foi acoplado a uma molécula, possibilitando direcionar o dispositivo para algumas células e aplicar forças nos mecanorreceptores delas, com o objetivo de ativá-los. Essa ferramenta é muito valiosa para pesquisas básicas, pois poderia ser usada para entender melhor os mecanismos moleculares envolvidos na mecanosensibilidade celular e descobrir novos receptores celulares sensíveis às forças mecânicas. Os pesquisadores também vão tentar encontrar outros modos de ativação do robô, usando, por exemplo, um campo magnético. Da mesma forma que agora fomos capazes de miniaturizar componentes para chips de computador, há um grupo de nós em Cornell que descobriu como fazer aqueles chips de computador independente. Eu quero que você pense sobre o centavo, e acontece que no centavo há 2 Lincolns. Um está na frente e o outro é na verdade localizado bem dentro do Lincoln Memorial, que está na parte de trás do centavo. E se aumentarmos o zoom para aquele segundo Lincoln, esse é o dispositivo que estamos falando aqui. Essa coisinha pode medir tensões e depois relatar para o mundo exterior. Quais são essas tensões? Então, em essência, é um pequeno computador.
E o que nosso grupo tem tentado descobrir é como colocar pernas nesses computadores e permitir que eles andem, em essência, fazendo um robô com um chip de computador, que é apenas algumas frações do diâmetro do cabelo. Imagine, por exemplo, uma área cirúrgica, onde um paciente está deitado em uma mesa de operação e um cirurgião chegou a uma região que é muito difícil de operar. E talvez um tumor esteja ligado a uma parte sensível do cérebro ou algo desse tipo. Em vez de pegar o bisturi, o cirurgião pega uma seringa e injeta milhares desses minúsculos robôs. O cirurgião pega uma seringa e injeta milhares desses minúsculos robôs. Esses robôs, então, sentem os tipos de produtos químicos que estão sendo exalados pelo tumor, e eles se movem em direção ao tumor. Eles encolhem ao redor do tumor e encapsulam o tumor formando uma concha polimérica, e então isso interrompe o crescimento em suas trilhas. Essa nanotecnologia é automontável e está evoluindo. E a quantidade que vemos no sangue está crescendo exponencialmente. E quero dizer que isso também serve para os não vacinados. O que tenho dito desde o começo é que essa tecnologia se derrama. Ela é autodisseminadora. E os sintomas do que as pessoas chamam de Covid longo, eu chamo de doença da nanotecnologia automontável. Pois essas nanopartículas podem conter cargas e também podem se agrupar em forma de tecnologia. Uma das coisas que temos discutido muito é a ideia de hackear seres humanos e criar cyborgs, autômatos. E agora, na minha pesquisa, tenho documentado mesógenos automontáveis. E o que é isso? São biosensores tipo DNA que também são capazes, literalmente, de criarem antenas e são capazes de modificar geneticamente as pessoas e agir de uma maneira que são, de fato, essa interface de cérebro-computador. Essa fusão da humanidade está acontecendo. E aqueles os quais recebem pesadamente um derramamento também são afetados. Isso é importante de se entender. Se queremos salvar a espécie humana natural, que não é modificada, estes são tópicos que devemos discutir. Eu tenho visto sob o microscópio micro-robôs e como eles se automontam e como o sangue tem se transformado numa rede de malha de polímero. E estes robôs estão literalmente encarregados de transformar o sangue humano. Eles estão usando o sangue humano como uma fonte de energia. E eles estão nesse processo de colher a energia e criar esses coágulos borrachudos. Eu filmei isso, assim como essa telemetria bidirecional, onde eles são capazes de serem controlados externamente. E eles também estão criando essa formação como você vê neste vídeo. Bem ali está um micro-robô e essas coisas estão se multiplicando com uma velocidade que é extraordinária. E Ray Kurzweil discute que a tecnologia de automontagem, que é incontrolável e autorreplicante, é realmente uma ameaça extraordinária para a humanidade. Pois mesmo aqueles que desenvolveram essa tecnologia não a podem controlar. E isso é muito preocupante se pensarmos que a humanidade agora tem essas coisas nadando no seu sangue, como você vê aqui se movendo pelo sangue, e estão criando esses polímeros que são parte de tecnologia, mas também parte de fusão de biologia sintética com os coágulos. O seu pai, ele criou uma coisa que vai mudar o mundo, não acabar com ele, mas mudar, melhorar o mundo, que é o Univírus. E nós pegamos esse vírus e colocamos na vacina da gripe Stearns. Eu sabia. Eu sabia. Você criou pânico e agora todos imploram pela vacina. Não. Exigindo ela. Como todo cidadão do primeiro mundo gosta de fazer. Sim. E agora temos exatamente o que nós queremos. Centenas de milhares de americanos fazendo fila, nos oferecendo seus braços e nos deixando dar-lhes nossa criação. Tenho certeza que quando as pessoas vacinadas começarem a morrer, eles chegarão até você, vírus indetectável ou não. Andaram muito ocupados, são todos muito afiados. Tem certeza que não gostariam de trabalhar para mim? Não? Melhor que morrer uma morte terrível e violenta. Então entendam isso. O que estamos fazendo é muito maior que a morte. Peraí, esse vírus não é mortal? Ele parece ser bem mortal. Mesmo não. O que fizeram hoje
para ganhar seu lugar neste mundo lotado. Exatamente. Tudo o que eu faço é uma cura para a nossa situação atual. Nós pretendemos parar a reprodução humana por 3 gerações. A interminável e global linha de produção de bebês será interrompida. Vai esterilizar as pessoas? Aham. Nos primeiros 5 anos, teremos grandes quedas na taxa de natalidade, conforme os adolescentes vacinados hoje atingirem seus anos férteis. Está controlando o futuro da civilização humana. É assim que eles chamam? É um eufemismo muito bom para uma espécie que se replicou como uma doença em todo o planeta, matando todas as outras espécies, exceto coisas fofas, tipo filhotes ou koalas. E pandas? Nunca na história houve uma criatura implorando por extinção mais do que o maldito panda. Exceto nós. Ray Kurzweil é de fato um porta-voz não oficial para este movimento. E ele escreve em seu livro A Singularidade Está Próxima, em 2005, tudo sobre estes nanorobôs. Ele claramente discute que por volta de 2020 teremos estes nanorobôs flutuando pelo nosso sangue e que eles modificarão os humanos sem eles saberem e que mudarão a maneira como o cérebro opera. E literalmente, esses nanorobôs serão capazes de impressão 3D e dominariam o material genético, recriando qualquer polímero ou dispositivo eletrônico dentro do corpo. E isso é exatamente o que eu estou vendo com esses mesógenos. Acho que realmente precisamos estar atentos porque eles possuem essa programação preditiva, onde estão nos dizendo exatamente o que estão fazendo. E adivinha, eles o estão fazendo. Por décadas, Ray Kurzweil tem sido o maior porta-voz não oficial do movimento transhumanista e disse abertamente que até 2030, nanobots conectariam os cérebros humanos à nuvem. E quando chegarmos à década de 2030, nanobots conectarão nossos cérebros à nuvem, do mesmo jeito que seu telefone faz. Isso expandirá a inteligência em 1 milhão de vezes até 2045. Isso é a singularidade. Seremos mais engraçados, mais sexys, mais inteligentes, mais criativos, livres das limitações biológicas. Poderemos escolher nossa aparência. Poderemos fazer coisas que não conseguimos hoje, como visualizar objetos em 11 dimensões. Podemos falar todas as línguas. Poderemos expandir a consciência de maneiras que mal podemos imaginar. Experimentaremos uma cultura mais rica com nossos anos extras. Recentemente me tornei avô. Estou muito ansioso por isso, passando mais tempo com a família e amigos, amando e sendo amado, tudo aprimorado pela AI. Acredito que isso dá à vida seu maior significado. Muito obrigado. O que você vê aqui é uma filmagem incrível de um micro-robô nadador extremamente rápido. Se você não acha que isso é inteligência artificial, veja o quão rápidos eles são capazes de coordenar ao redor dessas células de glóbulos vermelhos. Estou movendo meu microscópio extremamente rápido para poder segui-los. O que o Ray Kurzweil discute é que esses micro-robôs são literalmente computadores por conta própria. Eles agora têm a capacidade, e eu mostro isso nas minhas análises dos mensageiros, que possuem habilidades de computadores quânticos, ao menos em termos dos polímeros. E então esses robôs, se você pensar também sobre sua interação com campos eletromagnéticos ou desses pulsos de micro-ondas das quais vemos algumas notícias, sabemos agora que eles também podem afetar o cérebro conectando-se através de nanofios nessa interface cérebro-computador que pode modular as nossas funções cerebrais sem mesmo que saibamos. Porque as pessoas não sabem necessariamente que essas coisas estão no seu sangue, a menos que investiguem isso. E de repente eles estão mudando. Estão mais cansados, apresentando todo o tipo de sintomas médicos. E eles não conseguem pensar. Eu acredito que essa nanotecnologia foi transformada em uma arma, claramente implementada, sob o disfarce das vacinas Covid, usada para dar início à humanidade 2.0. E quero lembrar a todos que os planos dos tecnocratas transhumanistas é criar a humanidade 3.0. Em última instância, o que é importante para as pessoas entenderem é que aqueles que receberam um forte derramamento possuem agora a mesma tecnologia neles.
E é sobre isso que eu realmente gostaria de soar o alarme. Pois como dissemos antes, eles querem transformar toda a humanidade impondo vigilância absoluta sobre cada célula. Falamos antes que eles querem digitalizar cada micróbio e modificar geneticamente todos os organismos vivos, fundindo-os com biologia sintética. O problema em ter esses mesógenos e dispositivos eletrônicos usados na robótica mole no nosso sangue significa que os não vacinados também são afetados, e nos encontramos literalmente lutando pela sobrevivência da espécie humana natural. Soube que ele planejou algo muito especial para você. Mal posso esperar. Ah, 007? Quê? Não repare a bagunça. Está tudo revirado por causa das mudanças. Vamos rever alguns detalhes. Podemos começar? Relaxe. Isso, ótimo. Talvez sinta uma pequena... Ai, meu Deus! Pontada. O quê? Nanotecnologia de ponta. IntelliSangue. Microchips na corrente sanguínea. Com isso, rastreamos seus movimentos. Está vendo os leitores? Monitoramos seus sinais vitais de qualquer lugar no planeta. Mas que maravilha. É como uma pólice de seguro pós-México. Ordem direta do M. O que descobriram? Que examinou as amostras de sangue que eu tirei das vítimas do velório. Olhem só. Que fotos são essas? Esse é o velório de um dos agentes mortos da Spectre em Cuba. Esses são os parentes deles que tiveram contato direto com um corpo. Achamos Heracles nas amostras de sangue de todos eles. Trabalho excelente, Nomi. Obrigada, senhor. 00 o quê? O que é isso? São nanobôs. Claro. Biorobôs microscópicos que entram no seu sistema através do menor contato com a pele. São programados com DNA para atacar indivíduos específicos. O Heracles foi criado para ser a arma mais eficaz do nosso arsenal, passando por pessoas inofensivamente até chegar ao alvo desejado. Mas o Obruchev modificou os nanobôs para matar qualquer parente do alvo. Qualquer parente? Como atacam o DNA com umas modificações, sim. Famílias, certos traços genéticos, variantes de nucleotídeo único e polimorfismos que podem atacar tanto indivíduos quanto etnias inteiras. Se infectar gente o suficiente... As pessoas se tornam armas. Nunca foi a intenção ser uma arma de destruição em massa. Era para... Tem que ligar para o primeiro-ministro. Tanner, põe em quarentena as famílias que estavam no velório. Sim, senhor. E que hackeie o olho biônico do Blofeld. Tenta descobrir alguma... E agora, o mundo recebe a previsão de que os humanos podem alcançar a imortalidade até o ano 2030. Uma afirmação bem empolgante, mas um tanto quanto otimista. Vamos parar um momento para entender isso aqui. Em 7 anos, os humanos poderão viver indefinidamente. Ao menos é isso que prevê Ray Kurzweil, que tem um histórico de previsões bem precisas. Entre elas, a de 1990, em que ele previu um computador vencendo humanos no xadrez no ano 2000. Também previu o crescimento atual da internet e as mudanças para mais tecnologia sem fio. Ele acredita que com os avanços e expansões tecnológicas que estamos presenciando atualmente na genética, na robótica e na nanotecnologia, muito em breve nós teremos nanobots correndo em nossas veias. Nanobots são robôs minúsculos com 50 a 100 nanômetros de largura, e neste aspecto eles têm capacidade de realizar tarefas na medicina clínica. Os trabalhos em estudos com essa tecnologia são voltados para pesquisas como sondas de DNA, materiais de imagem celular e veículos de entrega específicos para células. Ray Kurzweil acredita que os nanobots são o futuro da medicina. Eles serão capazes de reparar os nossos corpos em um nível celular, tornando-nos imunes a doenças e ao envelhecimento, e eventualmente também à morte. Mas a imortalidade que o futurista prevê que aconteça até o ano 2030 está relacionada a uma possível capacidade dos humanos poderem carregar a sua consciência em formato digital.
Em entrevista à PBS News, Kurzweil disse: "Estamos expandindo a nossa expectativa de vida há milhares de anos, que já foi de apenas 19 anos há um milênio atrás, 37 anos em 1800, 69 anos em 2000 e vamos chegar a um ponto em 2025 ou 2030 em que adicionaremos mais tempo à nossa expectativa de vida." Ele diz ainda: "Seremos capazes de superar as doenças e o envelhecimento. A maior parte do nosso pensamento será não biológico. Isso será respaldado. Então, parte disso é apagado. Você pode recriá-lo e poderemos prolongar nossas vidas indefinidamente." Beleza, o que aconteceu? O que eu tô fazendo aqui? Você se lembra de alguma coisa? Alguma coisa meio vaga, não acha? Claro. Vamos ser diretos. Lembra do seu nome? Patente? Identificação? É claro. Meu nome é... Patente? Identificação? O seu corpo foi doado pelas Forças Armadas. Meu corpo? Iria para nós ou iria para Arlington, infelizmente. Arlington, doutor. Eu tenho cicatrizes, mas não estou pronto para o cemitério ainda. Lamento ter que contar, mas você foi assassinado. Tá bem. Eu vou entrar no jogo. Eu morri. Mas tem alguém esperando que eu ligue. Tem alguém esperando que eu volte para casa. É difícil ter que te dizer isso. Mais difícil do que dizer a alguém que ele morreu? O exército só doa anonimamente os restos mortais dos soldados que não foram reivindicados pela família. Eu sinto muito. Às vezes é melhor arrancar de uma vez o curativo. Ajuda a superar mais rápido a dor. Mas não precisa do passado para ter um futuro. Presta atenção. Você é o primeiro que conseguimos trazer de volta com sucesso. E funcionou lindamente. Foi dado a você algo que ninguém mais tem. Uma segunda chance. Uma segunda chance. Posso? É claro. Qual é, doutor? Cacete. Deixa eu explicar. Coloque a sua mão aqui, por favor. Veja isto. Mas o que são essas coisas? Construtores biomecânicos. São chamados de nanites. Intuitivamente, eles aprimoram a sua biologia, reagem muito rapidamente a ferimentos catastróficos, reconstruindo tecidos danificados. Isso aí tá no meu sangue? Eles são o seu sangue. Obtivemos algum sucesso aplicando eles em sistemas de som órgão. Achamos que já era hora de tentar a transfusão de corpo inteiro. É claro, né? E assim como o nosso corpo precisa de caloria, os nanites precisam de sua própria energia. Stephen Hawking certa vez disse: "Neste século, os seres humanos serão capazes de mudar os seus genes para modificar características como inteligência, ou mesmo instintos como agressão." Alguns meses após a sua morte em 2018, um pesquisador chinês chamado He Jiankui chocou o mundo afirmando que ele usou a tecnologia CRISPR e criou os primeiros humanos geneticamente modificados da história. São duas bebês gêmeas com modificações genéticas que as tornam imunes ao vírus do HIV. Jennifer Doudna, uma das pioneiras da tecnologia CRISPR, havia previsto que o seu trabalho um dia poderia ser usado para direcionar a evolução da nossa espécie. E uma frase que é atribuída a Doudna é a seguinte: "Temos a capacidade de editar não apenas o DNA de todos os humanos vivos, mas também o DNA das futuras gerações."
E a CRISPR-Cas9 pode remover e substituir genes, eliminar doenças e até mesmo escolher determinadas características físicas. Isso devido à precisão que ela dá aos cientistas para manipular e alterar o DNA. Ele criou uma gripe que gerou demanda por uma vacina que não funciona. Depois que todos no país forem vacinados... E no mundo? Ele vai ter matado milhões. Não é isso. Temos que ir, agora, antes que a vacina chegue e mais pessoas morram. Becky, antes de ir, me confirma uma coisa. Em 2004, você era uma criança em Bilox, Durham ou Missoula? Durham. Teve dor de garganta. Procurou a enfermeira e ela te deu um spray. Nosso spray. Deus. Durham teve um vírus forte. Não. Como foi pra você? Não se dirija a ela! Deus, foi quando ainda pensávamos pequeno. Deu uma certa porcentagem da população uma doença fatal. E garanta que é genética. Essa foi a parte excitante. Você passa. Então, se tiver filhos antes de morrer... Becky, você tem filho? A nanotecnologia já foi patenteada e implementada em bilhões de pessoas, sem o seu conhecimento em 2020. Sabemos disso porque muitos laboratórios independentes confirmaram a presença desta nanotecnologia nas vacinas Covid. E Bill Gates recentemente também admitiu isso. Fazer o mRNA é muito simples e muito barato. E isso é a magia dessa coisa. E não há dúvidas de que nos próximos 5 anos, sabe, nós só precisamos brincar. Há muitas nanopartículas lipídicas e algumas delas são muito automontáveis. O século XXI será conhecido como a Era das Máquinas Espirituais e dos Homens Sem Alma. Essa citação é do livro Soul Catcher, do Dr. Robert Duncan. À medida que a instalação deste software de arma biológica, que veio sorrateiramente através da vacina de mRNA, para a composição de uma interface cérebro-computador, controlada por IA via tecnologia nanorobótica, avança, transformando homens e mulheres em zumbis. Verdadeiros ciborgues sem alma. A indústria de robôs está ao mesmo tempo avançando em velocidade exponencial. Seguindo nossa linha de que a programação preditiva do entretenimento é um tipo de teologia, eles continuam nos dizendo quem são, o que fazem e o que ainda farão. Daryl, não é uma competição. É o que os perdedores falam. O que é isso? A verdade. Toda vez que uma criança nasce, o Banco Central emite uma certidão de nascimento que é impressa por uma empresa que chama Banco Americano. Assim, o governo pode usar as pessoas como moeda para sustentar a dívida que eles têm com o Fórum de Economia Mundial, que é dono de todos os bancos centrais do planeta. Mas o Fórum é só fachada para o Conselho de Relações Estrangeiras, que comandou o ataque de 11 de setembro como pretexto para invadir o Iraque, roubar o petróleo deles e instalar redes de fast food para deixar as pessoas lentas, gordas e abduzíveis pelos répteis alienígenas metamórficos que trabalham com eles. Nos anos 30, Franklin Roosevelt fez um acordo com esses répteis para trocar pessoas por tecnologia. Era a base do novo acordo, mas estão lentamente substituindo os líderes mundiais para criar um holocausto nuclear e tornar o aquecimento global real para assumirem o poder. Foi assim que inventaram a Guerra Fria, mandando a Laika para o espaço para morder o Armstrong, enquanto Kubrick fazia a farsa do pouso na Lua. Agora usam ondas de satélite, vacinas contra sarampo para controlar as pessoas, colocando flúor na água para manter os dentes de ouro das pessoas intactos. Assim eles podem ser enviados de volta para, você adivinhou, o Banco Central. Onde todo o ouro e as certidões de nascimento são guardadas pela verdadeira marionete, a monarquia mundial, que é a única empregada do olho da providência que controla tudo no mundo. Merlin, entre. Lancelot estava investigando um grupo de mercenários que fazia experiências com armas biológicas. Coloquem seus óculos. Uganda, 2012. Catinona sintética. Colocaram no fornecimento de água de uma base dos guerrilheiros. Fúria, canibalismo, muitos mortos. Chechênia, 2013. Os rebeldes se voltaram uns contra os outros. Obra de nossos mercenários, mas não há vestígio de qualquer produto químico. E o que houve com Lancelot? Vieram aqui dar um mergulho e espirrar a água das piscinas? Mas também despejar robôs microscópicos no abastecimento de água para descobrir se as pessoas gostam da gente. Como é que é? Não é o que você pensa. Todo mundo vai beber água contaminada com os nossos nanorobôs sem saber, que vão colher todas as suas lembranças, depois vão sair no xixi e acabar aqui de volta. Eu acho que isso parece bem divertido, gente. Aí, a sala com a maior piscina que todo mundo bebe nela é logo aqui. Vem.
Não deixe de separar todos para se tornarem conscientes. Aí tem certeza que vai funcionar? Acho bom. Cada um desses nanorobôs me custou 24 centavos. Versão brasileira Dupla Vídeo, São Paulo. Recentemente, uma equipe de pesquisa de estudo de incubação Pfizer-Moderna, liderada pela doutora Young-Mi Lee, que analisou amostras de sêmen de um homem saudável que tomou 3 doses da vacina da Pfizer em 2022 e descobriu estruturas de automontagem ainda ativas e vivendo entre os espermatozoides. Observou o que parece ser uma instalação intencional de nanomaquinário com fios, chips e contas metálicas que se tornam animadas e se automontam. A doutora Lee constatou que os nanorobôs cresceram melhor em esperma do que em sangue, mostrando que a tecnologia misteriosa gravita em direção aos órgãos reprodutivos sexuais, como testículos e ovários. A doutora Young-Mi Lee e sua equipe identificaram ainda 17 entidades automontadas, separadas dentro da amostra de esperma, isoladas em solução salina e analisadas em uma clínica de fertilização in vitro certificada nacionalmente. Como vimos, o transhumanismo trata-se de uma escola de pensamento que busca direcionar a humanidade para uma condição pós-humana, criando assim híbridos ou ciborgues artificialmente inteligentes em substituição à consciência espiritual orgânica. Para isso, os controladores pretendem redesenhar nossa genética usando nanotecnologia avançada. Deste modo, ficou comprovado que já estão fazendo por meio de vacinas e outros produtos injetáveis. Este processo destruirá o corpo físico, permitindo que a alma seja manipulada por outras energias. O mais aterrorizante é que as forças ocultas precisam do seu consentimento, ainda que seja um consentimento manipulado com base em mentiras e enganos. Entenda o quanto antes as regras desse jogo, antes que seja tarde demais.